Bom dia! Hoje são 4 de setembro de 2017, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 16º vídeo, 16 vídeos até agora, o 16º vídeo com o título Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou fazendo aqui uma série de vídeos com apoio no livro que aqui está, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Aqui está o livro. Quem escreveu este livro aqui foram dois teólogos cristãos. O Norman Geisler e Thomas Rowe. Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois gastaram 40 anos para escrever o livro que aqui está. Os dois são cristãos evangélicos, né? Cristãos fundamentalistas. Cristãos fundamentalistas são aqueles que interpretam a Bíblia ao pé da letra, literalmente, né? E daí são também aqueles que deturpam o texto bíblico para tentar inutilmente defender sua crença religiosa, no caso aqui o cristianismo. Para o cristão fundamentalista, a Bíblia não contém erro algum, a Bíblia não contém contradição alguma, a Bíblia é um livro científico, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, então a Bíblia é um livro que traz a verdade pura. Ora, tudo isso é fruto da fantasia dos cristãos fundamentalistas, não é? Porque teólogos sérios sabem muito bem que a Bíblia, ao contrário do que dizem os cristãos fundamentalistas, a Bíblia está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, hipérboles, erros de toda espécie, contradições, etc. E tudo isso é bem explicado pelos teólogos sérios, não é? Muito bem, e estou mostrando aqui, de forma fácil, que livros evangélicos, como este aqui, livros evangélicos só levam as pessoas ao erro e ao riso, não é? Muito bem. Então, antes de entrar propriamente aqui no assunto de hoje, aqui do livro do Norman Geisler, quero que você novamente ouça o que diz aí o teólogo sério falecido Rubem Alves. Numa palestra, como você verá, ele faz uma afirmação que é muito importante para que você veja aqui, entenda os textos do Norman Geisler. Ouça, portanto, aí as palavras do teólogo sério Rubem Alves. Ouça. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Pois bem, você ouviu aí o Rubem Alves, que é doutor em teologia e teólogo sério. Rubem Alves sabia que a Bíblia está repleta de fantasias, repleta de ingenuidades, e isso é do conhecimento de qualquer pessoa que estuda a Bíblia com seriedade, com imparcialidade. Então você ouviu aí o Rubem Alves fazendo uma referência ao filósofo Nietzsche, não é? E ali ele diz o quê? Que quando uma pessoa começa a falar sobre Deus, essa pessoa tem sua inteligência paralisada, não é isso? Quando uma pessoa começa a falar sobre Deus, essa pessoa tem sua inteligência paralisada. E isso é uma grande verdade
que você está vendo aqui nessa série de vídeos, não é? É aqui uma piada, né? As explicações aqui do Norman Geisler. Portanto, vamos agora a mais um trecho do livro que está aí. Muito bem. O título hoje é a pergunta: Deus endureceu o coração de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó? Deus aqui, qual Deus? O Deus hebreu, o Deus criado pelo povo hebreu. E a pergunta é: Deus endureceu o coração de Faraó? Vou explicar isso aqui antes de entrar no texto do Norman Geisler. É o seguinte: como a Bíblia está repleta de lendas, e lendas, fantasias ingênuas, simples demais, os teólogos fundamentalistas, no caso aí o Norman Geisler, cristão fundamentalista, ele pega aqui uma lenda bíblica cheia de erros, ingenuidades, ele pega e tenta mostrar que isso aqui é uma coisa real. E naquela situação, naquela forma de mostrar que isso aqui é real, a lenda bíblica, aí é que ele cai, o Norman Geisler ou qualquer outro, caem no riso, né? Caem na comicidade, porque é impossível analisar lendas, e aqui no caso lendas bíblicas, como se fossem fatos reais. É um absurdo. Qualquer pessoa percebe isso facilmente, quanto mais teólogos sérios. Muito bem. Então aqui, essa lenda de Êxodo é aquela situação em que o povo hebreu estava sob o jugo egípcio, né? Estava lá no Egito. Nada disso é verdade. Provas arqueológicas mostrando que o povo hebreu nunca ficou como escravo, o povo em geral, dos egípcios. Apenas pequenos grupos ali, pessoas, um número muito ínfimo, é que ali ficavam sob a escravidão egípcia, né? Lá no Egito, propriamente dito, como prisioneiros, trabalhos forçados. Isso aqui na Bíblia não é história. Daí as ingenuidades que estão aqui no relato bíblico, que você vai ver agora aqui com o texto do Norman Geisler, correto? Então aqui é o seguinte, a pergunta é: Deus endureceu o coração de Faraó? O que é isso? Na lenda aqui de Êxodo, Deus, o Deus hebreu, ele chama Moisés como líder de seu povo. E o que é que Deus faz? Deus diz a Moisés que ele foi escolhido para ir ao Egito e ali conversar com o Faraó, para que o Faraó deixasse o povo hebreu sair do Egito. Correto? A lenda é essa. Muito bem. Aqui na Bíblia, Moisés diz a Deus que Deus deveria ter escolhido outra pessoa, porque ele, Moisés, não fala bem. E aí muita gente acha que Moisés era gago, né? Gago. A criatividade do homem religioso. Parece que Moisés era gago. O Moisés lendário, não é um personagem real que houve, Moisés, lenda. Pois bem, então Moisés é que foi encarregado por Deus para ir ao Egito e ali falar com o Faraó, para que Faraó deixasse o povo hebreu, que era escravo ali na lenda, deixasse o povo hebreu sair do Egito, ir embora. Muito bem. Só que quando Deus fala com Moisés, no primeiro momento, que está em Êxodo capítulo 4, 21, ali é a afirmação na lenda bíblica do Deus hebreu ao Moisés. E o que Deus diz a Moisés ali, antes de Moisés conversar com o Faraó? Deus diz o seguinte: Moisés, você vai falar com o Faraó para deixar o povo
hebreu, nosso povo, meu povo, sair do Egito. Agora, Moisés, é o seguinte, você vai falar com Faraó. Só que eu, Moisés, eu vou endurecer o coração do Faraó para que o Faraó não deixe o povo sair do Egito. Entendeu como os relatos da Bíblia são engraçados, cômicos, que levam as pessoas ao riso? Porque isso aqui, gente, qualquer teólogo sério sabe disso. Isso aqui é lenda, é relato lendário, daí suas ingenuidades. Veja o absurdo. Deus pede a Moisés, logo no início, 4:21, Êxodo, aí é o mandamento central que vale para todos os encontros de Moisés com o Faraó. Então Deus, repito, Deus pede a Moisés para ir conversar com o Faraó, a fim de convencer o Faraó a deixar o povo hebreu sair do Egito. Só que o próprio Deus diz a Moisés que Moisés vai conversar com o Faraó, só que não vai adiantar a conversa de Moisés com o Faraó. Por quê? Porque o próprio Deus vai endurecer o coração do Faraó, para que o próprio Faraó não deixe o Moisés, ou melhor dizendo, não deixe o povo hebreu sair do Egito. Veja a loucura. Então Deus aí está fazendo Moisés de palhaço, mandando Moisés ir ao Egito, e não vai adiantar nada, porque o próprio Deus vai endurecer o coração de Faraó, e o Faraó não vai deixar o povo hebreu sair do Egito. Veja a infantilidade do relato aqui na Bíblia. E essa lenda de Moisés aqui, Êxodo, está repleta de erros e ingenuidades. Entendeu aí? É a mesma coisa, dá um exemplo aqui fora da Bíblia para que você entenda. Por exemplo, eu estou aqui em Brasília, não é? Tenho parentes em Fortaleza, correto? Em Sobral, minha terra natal. Aí eu aqui chamo um amigo meu, aqui em Brasília. Aí eu digo assim a ele, meu amigo, o nome dele é Pedro. Eu digo, Pedro, você me faz um favor? Você vai a Sobral, você vai aqui de ônibus, porque aqui de Brasília para Sobral existe ônibus, né? Aqui em Brasília, direto para Sobral, né? A empresa Guanabara, ônibus de primeira, ar-condicionado, uma maravilha. Aí eu peço a um amigo meu aqui em Brasília para ir a Sobral, buscar ali, uma hipótese, buscar ali em Sobral um retrato de meu pai. Pronto. A minha irmã mora em Sobral, eu tenho 2 irmãos em Sobral, uma irmã e um irmão. Aí eu peço ao Pedro aqui em Brasília para ir de ônibus a Sobral buscar um retrato de meu pai. Certo? Aí o Pedro vai a Sobral, ele entra no ônibus aqui e vai lá para pegar esse retrato de meu pai com minha irmã. Só que quando o Pedro está já dentro do ônibus com destino a Sobral, eu ligo para a minha irmã e digo a ela para não entregar o retrato de meu pai ao Pedro. Aí o Pedro, coitado, vai chegar a Sobral, minha irmã não vai entregar o retrato a ele, o retrato de meu pai, e ele volta sem o retrato. Ou seja, eu fiz o Pedro de palhaço. Eu fiz o Pedro de palhaço. Mandei o Pedro falar com minha irmã, para minha irmã ceder o retrato de meu pai. Aí eu falei para minha irmã não entregar, e o Pedro voltou sem nada. É a mesma coisa que Deus faz nessa lenda boba da Bíblia com o pobre Moisés. Deus manda Moisés falar com o Faraó, para o Faraó deixar o povo hebreu sair. Só que Deus diz a Moisés que vai endurecer o coração do Faraó, a fim de que o Faraó não deixe seu povo sair. Uma loucura, não é? Isso, gente, é lenda bíblica, que o Norman Geisler, de forma irracional, tenta aqui traçar um quadro como se fosse um fato real. E aí ele tenta explicar aqui
esse endurecimento do coração do faraó. E aí é mais um motivo de riso. Correto? Muito bem. Outra observação aqui, antes de entrar propriamente no assunto. Veja aí. Deus endureceu o coração de Faraó. Veja a palavra aqui, coração. O Norman Geisler não tem a menor ideia do que é isso. Ora, vamos aqui explicar o que é o coração. O homem, lá, vamos colocar aqui o homem da idade da pedra lascada, não é? Correto? Lá no período paleolítico, não é? O homem da pedra lascada. Quando nós nascemos, quando aqueles homens nasceram, aqueles homens ali, não é? Pré-históricos, quando eles nasceram, obviamente, nasceram no estado de profunda ignorância, não é? Não é isso? Nós nascemos no estado de profunda ignorância, até hoje mesmo, não é verdade? E a gente vai aprendendo com o tempo. Muito bem. Ora, o homem antigo não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Né? Não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Não é verdade? É verdade. Para o homem antigo, descobrir, inventar a roda foi um sacrifício, né? Foram necessários muitos anos, porque o homem não nasce sabendo, não é? Muito bem. Então o homem antigo, em relação ao corpo humano, ele não tinha o conhecimento óbvio que nós temos hoje, não é verdade? O homem antigo não sabia qual era a função do coração. Ele não conhecia para que servia o coração humano. Ele não sabia para que servia pâncreas, o pâncreas humano. Ele não sabia. Ele não sabia para que serviam os rins. Qual era a função dos rins? O homem antigo não sabia. Não é? Ele não sabia. O homem antigo não sabia qual era a função da bexiga. Não sabia. Qual era a função do intestino grosso? Qual era a função do intestino delgado? O homem da pré-história, a idade da pedra lascada, pedra polida, né? Dos metais, o homem não sabia, não conhecia os órgãos humanos como nós conhecemos hoje. E até hoje, veja, até hoje, ano 2017, até mesmo pessoas universitárias não sabem qual é a função dos rins. Não sabe. Para que serve o pâncreas? Qual é a função do intestino delgado? Se você perguntar aí, até mesmo há pessoas aí formadas, que passaram por faculdades, universidades, não é? Pergunte aí, qual é a função do pâncreas? Para que serve o pâncreas? Pergunte. Para que servem os rins? Para que serve o intestino delgado? Pergunte. Até mesmo universitários não saberão. Imagine pessoas ignorantes, não é? Com pouca educação, não é isso? Pois é. Então, a palavra aqui, coração, está errada na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Por uma razão bem simples. O homem antigo não conhecia a função do coração. O homem antigo pensava que o coração humano era responsável por amor, por paixão, por arrependimento, por concupiscência, maldades, né? Por bondade, certo? Por decisão. O homem antigo pensava assim sobre o coração. Todos os anos não, a cada 2 anos eu faço o exame no coração aqui em Brasília, né? Eu tenho aí o meu cardiologista, né? Sempre com ele. E faço isso de 2 em 2 anos. Muito bem. E lá eu conversei com ele sobre o coração, a história do coração. E ele realmente disse, rapaz, você gosta do assunto, não é? Por quê? Porque eu disse ao meu médico, cardiologista, a história do coração, né? Que o homem antigo pensava isso aqui que está na Bíblia sobre o coração. É por isso que essa bobagem está na Bíblia, que Deus endureceu o coração de Faraó
para que o faraó não deixasse o povo de Israel sair do Egito. Ou seja, Deus fez com que o coração de faraó fosse o órgão humano responsável pela aprovação do faraó para que o povo hebreu saísse do Egito. Porque o coração nada tem a ver com o que está na Bíblia. Porque isso aqui é a ignorância do homem antigo. Então o homem antigo pensava que o coração era responsável por tudo, porque eles não conheciam a função do cérebro. Até que houve progresso, e depois, com o avanço da medicina, é que aquelas funções atribuídas pelo homem antigo ao coração, na verdade, são funções do cérebro. O coração é apenas um motor, é apenas um músculo, um órgão muscular que manda para veias e artérias sangue. A função do coração é só essa. Agora, quando o homem decide alguma coisa, quando o homem pensa em bondade, em maldade, quando o homem raciocina alguma coisa, pensa, medita, decide, isso aí é função do cérebro. Se o povo hebreu aqui tivesse conhecimento de que as decisões de uma pessoa saem do cérebro e não do coração, aqui na Bíblia estaria escrito assim: porque Deus endureceu o cérebro do faraó, mas não, está aqui coração. Por quê? Porque isso aqui é uma prova de ignorância do homem antigo. Entendeu? Muito bem, então vamos aí. Primeiro erro, né? Agora vamos aqui achar graça no texto do Norman Geisler, não é isso? Muito bem. Na página 71 deste livro aí, o Norman Geisler escreve assim, ó, tudo isso aqui é dele. Faltou aqui colocar um pouquinho do que está na página, um quadro só que ele mostrou, que esse quadro é apenas o resumo do que ele diz aqui. Então esta parte aqui é a parte central, tá? Muito bem. Então escreve assim o Norman Geisler. Veja aí. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Se foi Deus que endureceu o coração de Faraó, porque este quem? O Faraó. Porque o Faraó, foi então considerado responsável. Veja a pergunta. O problema. A Bíblia cita Deus dizendo: eu lhe endurecerei o coração de Faraó, para que não deixe ir o povo. Veja aí. Se Deus endureceu o coração de Faraó, então este quem? O Faraó. Então este não pode ser responsabilizado por seus atos, já que não os praticou segundo a sua própria vontade, mas por ter sido forçado a isso. E aqui comparar com 2 Coríntios 9:7 e 1 Pedro 5:2. Muito bem. Eis aqui o problema, né? É o que eu digo. Na lenda aqui de Êxodo, né, com Moisés, nessa lenda aqui, na verdade, de acordo com a própria lenda, ela é tão ingênua que na lenda aqui, Deus, o Deus hebreu, novamente é o culpado pelo fato de o faraó não ter deixado o povo de Israel sair do Egito. O culpado aqui é o próprio Deus, na lenda bíblica, e não o faraó. Porque Deus aqui, em Êxodo capítulo 4, versículo 21, antes de Moisés se encontrar com o faraó, Deus explicou a Moisés que iria endurecer o coração do faraó para que o faraó não deixasse o povo sair do Egito. Então o faraó, na lenda bíblica, coitado, não teve culpa alguma, porque era impossível o faraó deixar o povo hebreu sair do Egito, porque Deus endureceu o coração dele, fez com que ele não deixasse o povo hebreu sair.
E Deus aí fez o Moisés, coitado, de palhaço, não é? Infelizmente. E aqui está a verdade. Agora veja a deturpação bíblica que faz o Norman Geisler para dizer que Deus não endureceu o coração de Faraó. Veja agora, você vai rir muito. Vamos aqui, a solução do Norman Geisler. Olha o que ele diz logo aqui. Deus não endureceu o coração de Faraó. Veja aí, não ri agora. Deus não endureceu o coração de Faraó, contrariamente ao que o próprio Faraó, por sua livre vontade, determinou. Isso aqui, gente, é para encher linguiça. Ele aqui não disse nada. É só para encher linguiça. Vamos continuar. A Escritura, que é a Bíblia, a Escritura deixa claro que Faraó endureceu o seu coração. Veja que absurdo. Como é que uma pessoa deturpa de uma forma tão ridícula o próprio texto da Bíblia, não é? Ele diz aqui que a Bíblia deixa claro que Faraó endureceu o seu coração e que não foi Deus que endureceu o coração do Faraó. Veja que absurdo. Vamos para frente. Ela quem? A Bíblia. Ela declara que, aí ele bota aqui, o coração do Faraó se endureceu. Êxodo 7:13. Que Faraó continuou de coração endurecido. Êxodo 8:15. E que o coração de Faraó se endureceu. Êxodo 8:19. Um leitor bobo, meio abestalhado, que lê isso aqui, cai na conversa do Norman Geisler. Olha, ele diz, a Bíblia declara que o coração do Faraó se endureceu. Êxodo 7:13. Só que aqui, em Êxodo 7:13, o Norman Geisler colocou apenas a expressão o coração de Faraó se endureceu. Mas aqui, no próprio versículo 13, no final dele, está lá escrito que o coração de Faraó se endureceu justamente porque Deus havia dito que iria fazer isso. Então, o Norman Geisler coloca apenas uma expressão aqui, no versículo 13, coloca apenas uma expressão que dá sentido aqui, para quem lê essa expressão aqui de forma isolada, assim, dá a impressão de que foi o Faraó que endureceu o seu próprio coração. Mas não, no próprio versículo está escrito lá, que o coração de Faraó se endureceu, como o Deus hebreu havia dito isso aqui em Êxodo 4:21. Se entendeu a brincadeira do Norman Geisler? E assim todos, ele repete que Faraó continuou de coração endurecido, Êxodo 8:15. Só que em Êxodo 8:15, de novo, está escrito lá, no versículo, leia o versículo por completo, está escrito lá que Faraó continuou de coração endurecido, conforme o Deus hebreu havia dito a Moisés, em Êxodo capítulo 4:21. E aqui de novo Norman Geisler, e que o coração de Faraó se endureceu. Êxodo 8:19. Leia Êxodo 8:19 e você vai ver que lá está escrito que o coração de Faraó se endureceu porque o Deus hebreu havia dito isso aqui a Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 21. Então, o Norman Geisler pega a expressão aqui isolada, sem mostrar o versículo por completo. É inacreditável o que está aqui. Muito bem, aí ele escreve de novo. Novamente, quando Deus enviou a praga das moscas, ainda esta vez endureceu o coração de Faraó. Êxodo capítulo 8, 32. Mas endureceu por quê? Porque o Deus hebreu havia dito isso muito antes a Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 21.
esta frase, ou uma equivalente, é repetida vez após vez, confirmar com Êxodo, confrontar com Êxodo 9, 7, 34, 35. De fato, exceto quando Deus predisse o que aconteceria, veja aqui, 4:21, é o que está aqui, ó. Exceto quando Deus predisse o que aconteceria, 4:21, Faraó foi quem endureceu o seu próprio coração, em primeiro lugar. Êxodo 7:13, 8:15, 8:32, etc. E só mais tarde Deus o endureceu. Confirmar aqui, confrontar com 9:12, não é? 10:1 e 10 e 20, 9:12, 10:1 e 20:27. Veja aqui, o próprio Norman aqui já está dizendo que primeiramente foi o faraó, veja a loucura, primeiramente foi o faraó quem endureceu o seu próprio coração, e que depois é que Deus, veja aí, não ria, depois disso é que Deus resolveu também endurecer o coração de Faraó. Aqui está, veja a loucura, ó. De fato, exceto quando Deus predisse o que aconteceria, aqui ele diz que Deus, ó, aqui endureceu o coração de Faraó. E no início aqui ele diz que Deus não endureceu o coração de Faraó. Aqui ele já admite que endureceu, em Êxodo 4:21. E Faraó foi quem endureceu o seu coração, o seu próprio coração em primeiro lugar. E que depois, ó, e só mais tarde é que Deus também endureceu o coração de Faraó. Gente, isso aqui é motivo de riso, um riso infinito. Ele diz aqui ele diz aqui que o coração de Faraó ficou endurecido, em primeiro lugar, por causa do próprio Faraó. E que depois o Faraó, quando deixou de endurecer seu coração, aí foi a vez do Deus hebreu entrar. Que o Deus hebreu depois, mais tarde, endureceu aqui o coração do Faraó. Olha aqui, que loucura, gente. É para você rir sem parar. E há outro absurdo aqui dele, veja. Além disso, o sentido em que Deus, veja a loucura do Norman Geisler. Além disso, o sentido em que Deus endureceu o coração de Faraó é semelhante ao modo pelo qual o sol endurece o barro ou derrete a cera. Se Faraó tivesse sido receptivo às advertências de Deus, o seu coração não teria sido endurecido por Deus. Aqui você vê que o próprio Norman Geisler diz aqui, ó, que o coração de Faraó não teria sido endurecido por Deus, olha aqui, dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, o coração do Faraó, como foi endurecido por Deus, diz o Norman Geisler, que nessa situação aqui, em que o Faraó tivesse sido receptivo às advertências de Deus, isto é, se o Faraó tivesse aceitado de imediato ali as advertências de Deus levadas por Moisés, se o Faraó tivesse atendido ao pedido logo de início, Deus aqui, o Deus, não teria endurecido o coração de Faraó. Veja que loucura isso aqui, não é? Veja que loucura. Portanto, eu vou pegar agora no próximo quadro os versículos aqui, trazidos pelo Norman Geisler, no sentido aqui de levar a pessoa ao erro, mostrando aqui que o faraó teve seu coração endurecido, mas que no próprio versículo está lá, de que foi Deus aqui que endureceu o coração do faraó, desde o início, no primeiro encontro ali, do Deus com Moisés, mandando Moisés falar com o faraó para que ele ali deixasse o povo hebreu sair. Só que Deus disse ao próprio Moisés que Moisés iria, só que Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó, para que o Faraó não deixasse o povo sair. Uma loucura total. Então vamos aqui agora ao quadro mostrando os versículos. Veja a piada.
Aí a pessoa pergunta assim, uma pessoa, né, inteligente, poderia perguntar assim, mas vem cá, peraí, se Deus é onipotente, então por que Deus vai pedir a um ser humano, Moisés, para libertar o povo da escravidão egípcia? Porque o próprio Deus não acabou ali com todo o Egito e libertou seu povo. Por que a necessidade de um ser humano, Moisés, para tentar convencer o faraó? Por quê? Essa é a pergunta inteligente que a pessoa faz, não é? Uma pessoa sadia mentalmente. Porque Deus pediu a um homem, Moisés, para tentar convencer o faraó. Quando Deus poderia ter feito a coisa. O próprio Deus poderia, já que é onipotente, na lenda bíblica, poderia exterminar todos os egípcios. E aí seu povo estaria livre. Por que Deus não fez isso? Por quê? Por uma razão bem simples. Deuses não existem. Deuses são um produto da imaginação humana. Daí, como Deus não existe, Deus não iria libertar os hebreus do Egito. Porque Deus não existe. Foi necessária, aí na lenda, foi necessária a presença de um homem. Porque só o homem é que faz deuses. Só o homem é que resolve os problemas. É a mesma coisa em relação a qualquer religião. Por exemplo, o caso do World Trade Center, lá nos Estados Unidos, não é isso? Aqueles aviões lá derrubaram os dois prédios, não é isso? Muito bem. Ali foram o quê? Radicais islâmicos, não é isso? Adoradores de Alá, não é? Ali já do Alcorão, não é isso? Maomé e tal. Muito bem. Então ali duas aeronaves, dois aviões, se chocaram ali, cada um em um prédio, não é isso? E os prédios foram à ruína. Lá, em muito lugar aí do Oriente Médio, adoradores ali do islamismo ficaram rindo com a desgraça dos norte-americanos, não é? Muita gente ali morreu. Pois bem, então esses radicais islâmicos ficaram gritando, dizendo que o Deus Alá, que é o Deus dos muçulmanos, que o Deus Alá destruiu os dois prédios lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa aqui. Deus não existe. Deus Alá não destruiu aqueles dois prédios. Porque se o Deus Alá existisse, ele teria destruído os dois prédios ou teria acabado com os Estados Unidos hoje. Não haveria Estados Unidos da América do Norte. Então, o Deus Alá, com todo o seu poder, iria destruir todos os Estados Unidos por completo. Mas não. Há necessidade de sempre, para realizar o desejo de um Deus, isso criatividade do homem, sempre há necessidade de um homem para fazer o serviço, porque os deuses não fazem nada. Deus algum destrói um povo, Deus algum protege um povo. Quem protege, quem destrói é o homem, e é o homem que constrói deuses, entendeu? Então os deuses sempre precisam de um homem para fazer ali o seu desejo, para realizar seu desejo, porque tudo isso é imaginação humana. Vamos agora ao segundo quadro, mostrando aqui que o Norman Geisler, ele pega expressões aqui de um versículo isolada e não explica direito. E aí a pessoa, o leitor bobo, como ele não lê a Bíblia, ele fica só aqui no livro do Norman Geisler e não descobre aqui onde está a brincadeira do Norman Geisler. Vamos agora aqui mostrar isso claramente. Vamos aqui ao quadro. Muito bem, veja aqui o quadro, ó. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 21, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe aqui é o Faraó, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então você vê aqui a ingenuidade do relato bíblico. Este
texto aqui, que está em Êxodo capítulo 4, versículo 21, é, na lenda bíblica, o primeiro encontro de Deus com Moisés, antes de Moisés ir falar com Faraó. E Deus aqui diz, mas eu endurecerei o coração do Faraó. Para quê? Qual o objetivo? Por que razão Deus vai endurecer o coração de Faraó? Qual o objetivo? Para que o Faraó, aqui está a finalidade, para que o Faraó não deixe ir o povo. Então aqui, o que está em Êxodo capítulo 4, versículo 21, é o central, é o que serve para toda a lenda que vem depois. Tudo o que vem depois está relacionado com o que está em Êxodo capítulo 4, versículo 21, que Deus endureceu o coração de Faraó, para que o Faraó não deixasse o povo ir embora. Esse aqui é o fundamento, é o central, é o texto central que vale para todos os outros. Agora veja como Norman Geisler, ele tira a expressão, ele tira um texto e deixa fora do contexto para dar a ideia de que foi Faraó quem endureceu seu próprio coração e não Deus. Ou seja, Norman Geisler desrespeitando o que está aqui e também o que está nos próprios versículos que ele mostra. Então veja aqui, esses três aqui, todos os exemplos eu trouxe aí do Norman Geisler. Veja aqui, em Êxodo capítulo 7, versículos 13 e 13, o Norman Geisler, veja lá, ele colocou apenas Êxodo 7, versículo 13, que aqui está. Ele não colocou de propósito o versículo 3. Ele não colocou aqui de propósito o versículo 3, que explica direitinho. E o próprio versículo que ele usou também explica direitinho, que é Deus aqui que endurece o coração de Faraó. Vamos explicar. Repito, veja lá, o Norman Geisler colocou Êxodo 7, versículo 13. Ele esqueceu o 3, que está no próprio capítulo. E ele fez isso de propósito, porque o 3 derruba o que ele diz aqui. E o próprio versículo também aqui derruba o que ele diz. Então você vê que o Norman Geisler usou o 13, que diz assim: todavia, o coração de Faraó se endureceu. O Norman Geisler usou apenas essa expressão aqui, o coração de Faraó se endureceu. E ele escreveu aí que foi o coração de Faraó que se endureceu, e não que Deus endureceu o coração de Faraó. Só que aqui o restante do versículo diz a verdade. Veja aqui, que isso aqui não pode ser analisado de forma isolada, como fez o Norman Geisler. Vamos ler o texto aqui, o final. E não os ouviu. Olha aqui. Porque o Faraó não ouviu aqui as palavras de Moisés. Por quê? Porque ele não ouviu. Olha aqui o que diz, como o Senhor tinha dito. Ou seja, o Faraó não ouviu aqui as palavras de Moisés. O coração de Faraó ficou endurecido. Por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. E aqui está a expressão, o coração de Faraó se endureceu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Como está aqui, como o Senhor tinha dito a Moisés, é o que está aqui em Êxodo 4, 21. Aqui Deus diz a Moisés que ele endurecerá o coração de Faraó, para que o Faraó não deixe ir o povo. Entendeu? O Norman Geisler não colocou a expressão final do versículo, porque esta expressão aqui remete ao Êxodo capítulo 4, 21. E aqui, o versículo 3, que está no próprio capítulo 7, o Norman Geisler, claro, não vai colocar o que está no 3, porque o 3 diz de forma clara também que eu, ou seja, Deus aqui hebreu, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Olha aqui,
Deus endurecendo o coração de Faraó. E sempre assim tudo, de acordo com o que está aqui. Repito, o Norman Geisler colocou apenas Êxodo 7, 13. Ele não colocou o versículo 3. E também não colocou o final aqui do próprio versículo 13, que diz aqui a verdade, que o Deus endureceu o coração de Faraó. E aí está tudo relacionado com Êxodo capítulo 4, versículo 21. A mesma coisa, o Norman Geisler usou aqui o Êxodo capítulo 8, versículo 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Norman Geisler, de forma esperta, citou o Êxodo 8, versículo 15, apenas ele citou essa expressão aqui, ó, continuou de coração endurecido. E ele dizendo que foi o Faraó que ele, pessoalmente, ficou de coração aí endurecido. Só que o Norman Geisler não colocou, lá na expressão dele, o final do versículo, que aqui diz tudo, ó, como o Senhor tinha dito. Ou seja, o Faraó ficou de coração endurecido, como o Senhor tinha dito a Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 21. E o que Deus disse a Moisés aqui? Que iria endurecer o coração do Faraó, para que o Faraó não deixasse o povo hebreu sair do Egito. Só que o Norman Geisler não colocou a expressão final aqui. Ele colocou de forma isolada, dando a entender de forma falsa que o coração aqui do Faraó ficou endurecido por culpa do Faraó. Não, foi Deus aqui que tinha dito que iria endurecer o coração de Faraó. E aqui está em Êxodo capítulo 4, versículo 21. A mesma coisa aqui, Norman Geisler usou o Êxodo capítulo 8, versículo 19, mas ele usou apenas essa expressão aqui, ó. Porém, o coração de Faraó se endureceu. Só usou essa expressão aqui, dando a entender falsamente que Faraó ficou aqui com o coração endurecido por culpa exclusiva dele. Não! Aqui, Faraó ficou com o coração endurecido porque Deus endureceu o coração de Faraó. Aqui, 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 aqui e aqui, em tudo. Veja aí, então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Olha aqui a expressão que diz tudo, ó, como o Senhor tinha dito. Ou seja, o coração de Faraó continuou aqui endurecido, porque o Senhor tinha dito isso a Moisés. Onde? Em Êxodo capítulo 4, versículo 21. E aqui está a expressão, dizendo que o coração de Faraó ficou endurecido em razão de o Deus ter dito isto a Moisés. Em Êxodo capítulo 4, versículo 21. É fácil mostrar quando uma pessoa adultera textos bíblicos e aí cai no ridículo, não é? E veja bem, tudo isso aqui na sequência, né? Começamos com Êxodo 4, que é o principal, Êxodo 4. Aí vem 7, Êxodo 8, Êxodo 9 e Êxodo 10. Sempre o Deus endurecendo o coração de Faraó. Em Êxodo capítulo 9, versículo 12, temos: porém o Senhor, olha aqui, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Como, veja aqui, ó, como o próprio Deus tinha dito isto a Moisés. Onde? Em Êxodo 4, 21. Tudo aqui, gente, é em relação, essa expressão, como o Senhor tinha dito, está ligada aqui a Êxodo capítulo 4, 21. Só que o Norman Geisler não colocou essa expressão aqui, que acaba com a manifestação dele. A mesma coisa em Êxodo, olha aqui, 10, 1. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, vai,
vai ter com o faraó, porque, olha aqui, lhe endureci o coração. Olha aí, vai ter com o faraó, porque lhe endurecerei, melhor dizendo, porque lhe endurecerei o coração. Mais aqui uma expressão, tudo relacionado, gente, com o que está em Êxodo, capítulo 4, 21. Então isso aí é conversa completamente fiada do Norman Geisler, tentando aqui mostrar que o coração de Faraó ficou endurecido por culpa do Faraó. Não, ao contrário. Mais uma vez aqui, o Deus hebreu é o culpado de o próprio povo não ter saído do Egito. Moisés foi, coitado, falar com Faraó, só que antes Deus endureceu o coração do Faraó para que o povo hebreu não saísse do Egito. Deus fazendo Moisés, coitado, de palhaço. Isso, gente, é a ingenuidade do relato. Isso aqui é lenda, não é fato real. É por isso que aqui está cheio de ingenuidade. É um texto repleto de ingenuidades. Porque o povo hebreu escreveu isso aqui com simplicidade. Eles não estavam preocupados se isso aqui iria entrar em contradição, se isso aqui não teria lógica. Eles não estavam preocupados com isso. Isso aqui é lenda, tudo bobagem. Daí os absurdos. E é impossível alguém tentar transformar isso aqui em realidade. Se fizer, é riso. Então vamos aqui acabar o vídeo, né? Chegou ao final, bem esclarecido, que a culpa aqui é o Deus. O Deus endureceu o coração do faraó, para que o faraó não deixasse o povo sair do Egito. Êxodo 4, 21 é o centro, é o início. Dali, o que está aqui em Êxodo 4, 21, serve para todos os versículos seguintes. Portanto, aí, mais um vídeo, né? E vamos para o próximo. Obrigado.